Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta aula. E esta é a primeira de uma série de videoaulas sobre o método Simplex. Nós vamos ver como funciona esse método e para que tipo de problema ele pode ser aplicado. Nós temos aqui uma lista dos tipos de problema de otimização e desse lado aqui os métodos que são os mais usados para resolvê-los. O primeiro tipo de problema é o de programação linear. Lembrando que nesse tipo de problema, todas as expressões são lineares, a função objetiva é linear e todas as restrições são lineares, e as variáveis são contínuas. Aqui no segundo tipo, na programação inteira, todas as expressões são lineares, porém as variáveis são inteiras. E no problema inteiro misto, nós temos todas as expressões lineares, porém algumas variáveis são inteiras e outras são contínuas. Daí vem o nome misto. E por último, nós temos os problemas de programação não linear, em que uma ou mais expressões são não lineares. Por exemplo, x² ou então x vezes y, esse tipo de expressão que não é linear. Desse lado, nós temos os métodos mais utilizados para resolução. Então, vejam que o Simplex ele é usado para resolver problemas de programação linear. E para resolver problemas de programação inteira ou inteira mista, nós usamos também o Simplex, porém combinado com outros métodos. Por exemplo, o método Branch and Bound, que eu vou falar numa aula mais para frente. Existem também outras técnicas que podem ser adicionadas para acelerar a resolução desses problemas, como os planos de corte, por exemplo. E para a programação não linear, são utilizados outros métodos que eu não vou abordar neste curso. Vale também ressaltar que alguns problemas têm algoritmos específicos, e nesse caso eles não precisam do Simplex ou de outros métodos. Por exemplo, o problema do transporte tem esse algoritmo, Stepping Stone, que pode ser usado para resolvê-lo sem a necessidade da formulação em programação linear ou do uso do Simplex. Também, para o problema de designação, existe o método húngaro. Para o problema de caminho mais curto, tem o algoritmo de Dijkstra. E um último exemplo, o problema da árvore geradora mínima, pode ser resolvido com o algoritmo de Kruskal. E por que o Simplex é tão importante? Ele é importante porque existem muitos problemas que se encaixam nessas três categorias. Problemas de programação linear, programação inteira e inteira mista. E para esses tipos de problema, o Simplex é fundamental na resolução. Então é por isso que ele é tão estudado e tão utilizado. Novamente salientando, o Simplex é usado para resolver problemas de programação linear, ou seja, todas as expressões são lineares e todas as variáveis são contínuas. Quando o problema é de um outro tipo, programação inteira ou inteira mista, o Simplex é utilizado, mas precisa de outros métodos adicionais. Muito bem, vamos lembrar que todo problema de programação linear pertence a uma das seguintes categorias. Ou ele possui solução ótima, ou ele é ilimitado, ou seja, ele tem solução viável, mas não tem nenhuma solução ótima. Isto é, não tem nenhuma solução que pode ser dita a melhor de todas. Pois, como o nome já diz, o valor da função objetivo é ilimitado, ou para cima, se for um problema de maximização, ou então para baixo, se for um problema de minimização. E o terceiro tipo é o problema inviável. O problema inviável é aquele que não possui solução viável. Aqui embaixo nós temos um exemplo de cada tipo, e esse exemplo foi o que eu utilizei nas aulas sobre o método gráfico. Se você quiser visualizar graficamente o que significa cada um desses problemas, pode voltar naqueles vídeos e ver novamente. Então veja, esse primeiro exemplo é um problema que tem solução ótima e aqui embaixo está mostrada a solução ótima. Esse segundo problema é ilimitado, então por isso não há solução ótima para ser exibida. E o terceiro problema é inviável, ou seja, não existe nenhuma solução que satisfaz todas essas restrições. E para qual tipo de problema a gente pode aplicar o Simplex? Para qualquer um deles, porque
Se o problema tiver uma solução ótima, o simplex vai encontrar essa solução. E se ele não tiver solução ótima, o simplex vai detectar se o problema é ilimitado ou inviável. Aqui nós temos um passo a passo do algoritmo. Então vejam, um algoritmo tem apenas 5 passos. E esses passos estão divididos no primeiro, que é um pré-processamento, em que nós vamos arrumar os dados para começar o algoritmo. E depois os passos seguintes são divididos em 2 fases. Nós temos a fase 1 e depois a fase 2. O primeiro passo do algoritmo, basicamente, é colocar as restrições no que a gente chama de forma padrão. E daqui a pouco eu vou explicar o que significa essa forma padrão. O passo 2, que é a fase 1 do algoritmo, é simplesmente encontrar uma solução viável ou então mostrar que o problema é inviável. E se ele for inviável, a gente para o algoritmo. Na fase 2, lembrando que nós já temos uma solução viável, se essa solução for ótima, a gente para o algoritmo. Se não, nós escolhemos uma variável não básica para entrar na base e uma variável básica para sair da base. Eu não expliquei ainda o que significam esses termos, mas nós vamos ver no decorrer dessas aulas. Se por acaso não for possível encontrar essa variável para sair da base, então o problema é ilimitado e nesse caso nós também paramos o algoritmo. E por último, o quinto passo é a realização do pivotamento, cujo significado eu vou explicar nas próximas aulas. Nesta aula nós vamos ver o que é a forma padrão e como colocar o problema neste formato. Vamos ver então o que vai significar para nós a forma padrão de um problema de programação linear. Nós temos aqui um problema escrito de forma genérica. Esse problema tem n variáveis, x1, x2 até xn. E temos aqui m restrições. Cada uma dessas linhas é uma restrição. E aqui nós temos as constantes b1, b2 até bm. Para nós, um problema na forma padrão vai ter 4 requisitos. O primeiro requisito é que a função objetivo deve ser de maximização. O segundo requisito é que todas as restrições devem ser equações, ou seja, nós temos que ter aqui sinais de igual. O terceiro requisito é que todas as constantes b1, b2 até bm sejam não negativas, ou seja, todos esses números aqui devem ser maiores ou iguais a zero. E o último requisito é que as variáveis também devem ser não negativas. Então veja aqui que todas essas variáveis são maiores ou iguais a zero. E o que nós vamos ver nos próximos slides é como transformar um problema que não atende a todos esses requisitos na forma padrão. Começando pela função objetivo, a regra diz que na forma padrão o problema deve ser de maximização. Portanto, se o problema já estiver escrito como maximização, não é preciso fazer nada. Agora, se o problema for de minimização, então nós vamos utilizar essa propriedade. Maximizar uma função é equivalente a minimizar o seu oposto. Portanto, se nós quisermos transformar esse problema de minimização em um de maximização, basta trocar o sinal dos coeficientes de cada uma das variáveis. Então, onde nós tínhamos 5, passamos a ter menos 5. No lugar de menos 7, nós temos mais 7. E no lugar de mais 4, nós temos menos 4. E isso é tudo que a gente precisa fazer no caso da função objetivo. Vamos ver agora como lidar com as restrições do problema. E a nossa regra é que na forma padrão, todas as restrições são equações com o lado direito não negativo. O lado direito são aqueles números b1, b2 e assim por diante. Vejamos primeiro o caso de transformar inequações em equações. E para isso nós vamos fazer a inclusão do que nós chamamos de variáveis de folga. Aqui nós temos 2 exemplos, mas antes de começarmos o exemplo,
eu quero explicar o significado dessas variáveis para vocês. Vamos começar com uma restrição mais simples. Por exemplo, vamos supor que nós temos a restrição x menor ou igual a 5. Se o x é menor ou igual a 5, então ele é no máximo 5. Ele pode valer 4, 3, 4,5, 4,8 e assim por diante. Então, nós podemos pensar que o x mais algum certo valor é igual a 5. Não é mesmo? Se o x, por exemplo, for 4,5, então nós podemos entender que o y aqui vale 0,5, de modo que a soma dos dois é igual a 5. Lembrando que tanto o x quanto o y são duas variáveis, então nós não sabemos o valor das duas. Mas o que nós podemos dizer é que se o x é menor ou igual a 5, então o x mais um certo valor é igual a 5, e esse valor é a folga que existe entre o x e o 5. Portanto, nesse caso, o y seria a nossa variável de folga. E essa variável de folga deve ser não negativa também. E se a gente tivesse uma restrição do tipo maior ou igual, por exemplo, x maior ou igual a 5, então a nossa variável de folga teria que entrar aqui com o sinal de menos, porque se o x é maior ou igual a 5, então x menos algum valor vai ser igual a 5. Nesse caso também, o y é a nossa variável de folga e é também uma variável não negativa. Então, de modo geral, a regra que nós vamos utilizar é a seguinte. Para a restrição do tipo menor ou igual, nós adicionamos uma variável de folga do lado esquerdo da expressão. Então, veja, se a expressão for 3x1 mais 4x2 menor ou igual a 10, existe uma folga aqui entre o lado esquerdo e o lado direito. E essa folga nós podemos representar por uma variável x3, por exemplo. Então, essa expressão, que era uma inequação, passa a ser a seguinte equação: 3x1 mais 4x2 mais x3 igual a 10, sendo que o x3 é uma variável não negativa. Toda vez que nós transformamos uma inequação numa equação, nós, de certa forma, simplificamos a expressão, mas temos que colocar uma variável a mais no problema. Se a restrição for do tipo maior ou igual, então nós vamos subtrair a variável de folga. Veja, aqui a expressão é 2x1 menos 5x2 maior ou igual a 12. Existe aqui uma folga entre os dois valores que nós podemos representar pela variável x4, por exemplo. Novamente, essa expressão, que é uma inequação, pode ser transformada numa equação subtraindo uma variável de folga. Se esse lado esquerdo é maior ou igual ao direito, então o mesmo lado esquerdo menos um certo valor é igual a 12. E a variável de folga, mais uma vez, é não negativa. Esses, portanto, são os dois casos em que nós iremos incluir variáveis de folga para transformar restrições de desigualdade em restrições de igualdade. E considerando agora que o lado direito deve ser não negativo, depois que nós fizermos essa transformação de desigualdade para a igualdade, pode ocorrer que este valor aqui seja negativo. Nesses dois casos, eles não são, eles são positivos, então a gente não precisa fazer nada. Porém, se nós tivermos algo desse tipo aqui, 4x1 menos 7x2 mais x5 igual a menos 15, então nós precisamos transformar esse menos 15 em mais 15, em positivo. E para isso basta multiplicar tudo por menos 1. Quando eu digo multiplicar tudo, eu digo multiplicar todos os coeficientes. Passamos aqui de 4x1 para menos 4x1, menos 7x2 para mais 7x2, mais x5 para menos x5, e o menos 15, que é o que nós queríamos transformar em positivo, vira mais 15.
Com isso, nós temos as regras para transformar as restrições na forma padrão. Vamos ver agora como lidar com as variáveis. E a nossa regra é que na forma padrão, todas as variáveis são não negativas. Variáveis não negativas são as mais comuns. Porém, pode acontecer de algum problema ter variáveis que são não positivas, ou seja, se a variável for, por exemplo, x menor ou igual a zero. E também existem alguns casos em que a variável é livre. Isso significa que ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, nós teríamos, por exemplo, x pertencente aos reais. Só que para o simplex, nós precisamos transformar essas variáveis em algo que seja não negativo. O simplex trabalha somente com variáveis desse tipo, maiores ou iguais a zero. E para fazer essa transformação, nós vamos ter duas regras, e são regras bem simples. Primeiro, se a variável for não positiva, aqui nós temos como exemplo a variável x2 menor ou igual a zero, basta nós trocarmos essa variável por uma variável positiva que nós vamos chamar de x2'. E também trocarmos o sinal do coeficiente da variável, nesse caso, o que era mais se transforma em menos. E a correspondência que nós vamos ter é a seguinte: o x2 é igual a menos x2'. E só para exemplificar e ficar um pouco mais fácil de entender, vamos supor que nós tivéssemos aqui x1 igual a 11, por exemplo, e o x2 igual a menos 1. Lembrando que o x2 é não positivo. Se nós substituirmos aqui na equação, nós vamos ter 11 mais 4 vezes menos 1. 11 menos 4, que é igual a 7. Na nossa substituição, se o x2 for igual a menos 1, então o x2' vai ser igual a 1. 1 é o oposto do outro. E essa equação, que é equivalente, tem que funcionar com esse novo valor aqui para x2'. Vamos testar então. O x1 é igual a 11, aí nós temos menos 4 vezes o x2', que é igual a 1. E, de fato, nós temos 11 menos 4 igual a 7. Vejam, então, que essas duas equações são equivalentes se nós usarmos esta transformação de variáveis. Vejamos agora o caso em que nós temos alguma variável livre. Isto é, uma variável que pode ser tanto positiva quanto negativa, ou também zero. No caso aqui, temos a variável x3. Quando nós tivermos uma variável livre, basta substituí-la por outras duas variáveis, aqui eu vou chamar de x3' e x3 duas linhas, tendo como correspondência que o x3 é a diferença entre essas duas variáveis. E por que nós podemos fazer isso? Porque não importa qual seja o valor de x3, ele pode ser positivo, negativo ou zero, nós sempre podemos escrevê-lo como a diferença entre duas variáveis não negativas. Supondo, por exemplo, que o x3 fosse igual a 4, nós podemos ter o x3' igual a 4 mesmo e o x3 duas linhas igual a zero, de modo que o x3 sendo uma variável positiva é igual à diferença de duas variáveis positivas. E no outro caso, se nós tivermos, por exemplo, o x3 igual a menos 4, nós podemos escrevê-lo como a diferença entre 0 e 4. Ou seja, novamente, a diferença entre duas variáveis não negativas. E mais uma vez, nós fazemos tudo isso porque o simplex trabalha apenas com variáveis não negativas. Vejamos agora alguns casos em que é possível eliminar restrições e variáveis do problema. Isso não é necessário ser feito, mas sempre que nós pudermos, vamos simplificar o problema porque ele fica mais fácil de ser resolvido. E o primeiro caso é quando nós temos uma restrição redundante. O que é uma restrição redundante? É uma restrição que pode ser eliminada do problema sem alterar o conjunto viável. Nesse caso, esta primeira restrição é redundante.
E eu vou mostrar isso para vocês fazendo algumas contas simples. No entanto, nem sempre é fácil identificar se uma restrição é redundante ou não. Mas, se nós conseguirmos fazê-lo, vamos eliminar essa restrição do problema. Bem, aqui veja que se pegarmos essa primeira restrição e multiplicarmos todos os coeficientes por 2, nós teremos 4x1 mais 6x2 maior ou igual a 8. Então, veja, aqui nós temos uma expressão que deve ser maior ou igual a 8, e a segunda restrição diz que a mesma expressão deve ser maior ou igual a 9. Então, veja que essa segunda expressão é mais restritiva que a primeira, de modo que esta restrição é redundante e pode ser eliminada. Nesse caso, portanto, nós conseguimos eliminar uma restrição do problema. O segundo caso é quando nós temos uma variável livre que está presente em mais de uma equação. E aqui nós podemos eliminar tanto a variável quanto uma das equações do sistema. E basicamente o que nós fazemos aqui, a variável livre é a x3, nós isolamos essa variável e substituímos na outra equação. Veja que se nós isolarmos a variável x3 aqui, nós vamos ter x3 igual a 5 menos 3x1 menos 2x2, que é exatamente o que está escrito aqui. Essa equação, para fazer a eliminação da variável, nós chamamos de equação de recorrência. Então, se nós substituirmos no valor desse x3 da segunda equação a expressão 5 menos 3x1 menos 2x2, fazendo todas as contas, nós vamos chegar a essa equação aqui. 5x1 menos 2x2 igual a 9. Portanto, se nós tivéssemos que resolver um problema com essas duas restrições e essas três variáveis, nós poderíamos resolver um problema mais simples, com apenas uma restrição e duas variáveis, e ao final da resolução, nós poderíamos recalcular o valor de x3 usando a equação de recorrência. Para finalizar a aula, vamos ver um exemplo de transformação de um problema na forma padrão. Começando pela função objetivo, que é de minimizar, nós temos que passar para maximizar. E lembrando que basta trocar o sinal dos coeficientes. Então, nós teremos maximizar menos 2x1, depois mais 3x2 e menos 7x3. Depois, nós precisamos transformar cada uma dessas restrições, que são inequações, em equações. E para isso, nós temos que incluir as variáveis de folga. Nessa primeira, nós vamos incluir uma variável x4, depois a variável x5 e, por último, uma variável x6. Começando pela primeira, nós vamos ter 6x1 mais 2x2 menos 5x3 mais uma certa variável x4 igual a 10. Na segunda restrição, nós temos menos x1, não temos o x2, depois mais 3x3, e de novo, como aqui é o sinal de menor ou igual, nós temos que adicionar uma variável de folga, vamos chamar de x5, e essa soma tem que ser igual a menos 12. E a última restrição, temos 7x1 mais 4x2 menos x3. Aqui é maior ou igual, então vamos subtrair uma variável de folga, x6. E tudo isso é igual a menos 18. Olhando agora para o lado direito dessas três equações, a primeira, nós temos o lado direito maior ou igual a 0, 10, então não precisamos mudar. Porém, na segunda e na terceira equações, nós temos que multiplicar por menos 1. Fazendo aqui embaixo, então, essa equação vai virar x1 menos 3x3 menos x5 igual a 12. E essa segunda equação vai ser
menos 7x1 menos 4x2 mais x3 mais x6 igual a 18. E por último, o que nós precisamos fazer é trocar essa variável não positiva. Então, em vez de x3 menor ou igual a zero, nós vamos utilizar uma outra variável. Vamos chamar de x3', que vai ser maior ou igual a zero, e trocar todos os coeficientes de x3 aqui nas equações. Isso significa que nessa primeira equação nós vamos ter mais 5x3'. Aqui nós vamos substituir por mais 3x3'. Aqui nós vamos trocar para menos x3'. E na função objetivo também temos que trocar aqui para mais 7x3'. Vamos agora escrever aqui embaixo, passar a limpo tudo que nós fizemos. Temos aqui, então, sujeito A. E na frente vamos escrever as três restrições. A primeira será 6x1 mais 2x2. Aí nós temos mais 5x3' mais x4 igual a 10. A segunda restrição, que está aqui, ó, nós temos x1, não temos o x2, depois nós temos 3x3', não temos o x4, na frente temos menos x5 igual a 12. E a última equação que está aqui é menos 7x1 menos 4x2 menos x3' mais x6 igual a 18. Aqui embaixo nós temos as variáveis originais x1, x2, temos a variável que nós trocamos, x3', e temos as novas variáveis, x4, x5, x6, que são as variáveis de folga, todas elas maiores ou iguais a zero. E uma última modificação que nós podemos fazer aqui, só para ficar mais bonito, é colocar tudo na mesma coluna. Então, veja, eu vou apagar esses valores aqui, para nós termos os lados direitos todos alinhados. Aqui nós temos o 12 e aqui nós temos o 10. Veja agora que todas as variáveis estão numa coluna, tem a coluna do x1, depois x2, x3, a variável x4 tem apenas um elemento, mas podemos aqui imaginar a coluna do x4, a mesma coisa para o x5 e para o x6. E essa organização das variáveis em linhas e colunas, ou seja, em forma de matriz, vai ser muito importante para a gente poder usar o algoritmo do simplex. Por isso, sempre que escrevermos um problema na forma padrão, vamos procurar escrevê-lo de forma bem organizada, do jeito que nós fizemos com este. Finalizamos assim a primeira aula sobre o simplex e na próxima vamos começar a resolver esses sistemas, a resolver esses problemas de otimização.